No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Nesta última quinta-feira, aconteceu no Palácio da Justiça a assinatura de um convênio entre o Tribunal de Justiça, a Associação Comercial de São Paulo, Procon São Paulo e o SIMP, sobre o projeto do superendividamento. Veja também, Dr. Piraci fala sobre as leis que envolvem o trabalho do menor aprendiz. E ainda, o professor Maurício Salvador fala sobre o que o empreendedor deve fazer para abrir uma loja virtual. E direto do Palácio da Justiça, Joseph Cury entrevista o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Antônio Carlos Viana Santos. Nos dias de hoje, parece impossível não estar antenado nas novidades da internet. As empresas também devem estar presentes na rede. E é sobre isso que o professor Maurício Salvador fala agora no A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Os principais benefícios é que, vendendo através da internet, não existem fronteiras. Ele pode vender em qualquer lugar do país e até para o exterior também. Ele deve ter uma estrutura de navegação bem feita, um bom design, deve ser um site fácil de ser usado, tem que oferecer formas de pagamento parceladas, em cartão, em boleto, em cheque, e tem que ser um site que atrai o consumidor com diferenciais em relação a preço. A barreira de entrada para as micro e pequenas empresas na internet é muito pequena. É barato ter uma loja virtual, só que a loja ela precisa conhecer alguns atalhos para poder se manter. Então, fazer boas campanhas de marketing online, se relacionar bem com os clientes em redes sociais e e-mail marketing e manter relacionamentos com os fornecedores também. O próprio dono ele pode criar a sua loja virtual. Obviamente que se ele não tem conhecimentos técnicos em informática, programação e design, essas partes vão ser um pouco mais limitadas, mas ainda assim, mesmo sem conhecer nada nessas áreas, ele consegue botar uma loja funcionando no ar para vender os seus produtos. Olá! No programa de hoje falaremos sobre o trabalho do menor e do aprendiz. Muito bem, a Constituição Federal elenca como dever da família, da sociedade e do Estado, dentre outros, o direito à saúde, à alimentação, educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade e a convivência familiar. Prevê ainda a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Na mesma linha, proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Neste cenário, nesse contexto, é que se coloca o aprendiz, o menor aprendiz, que é a inserção do jovem no mercado de trabalho por intermédio de sua formação técnico-profissional. Muito bem, para que possa haver a perfeita contratação do menor aprendiz, é necessário garantia de acesso ao ensino regular. A empresa contratante deve fornecer condições para que esse menor tenha a possibilidade de se manter matriculado na escola profissional. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Não pode haver esforço físico nem psíquico maior do que aquilo que ele pode ofertar. Da mesma forma, deverá haver horário especial para o exercício das atividades, horário que possa ser compatível com o estudo e a convivência em família. A CLT proíbe o trabalho externo efetuados em ruas ou praças, exceto se houver autorização do juiz da infância e da juventude. Um exemplo clássico desse tipo de trabalho é a organização do terceiro setor, a ONG, que cuida de menores aprendizes que organizam estacionamentos em locais públicos. Para que eles possam ser exercidos em local aberto, é necessário que o juiz avalie a situação. Muito bem. Da mesma forma, o artigo 403 da CLT determina que não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação
e ao seu desenvolvimento. Não pode haver um menor aprendiz trabalhando, por exemplo, com bebida alcoólica ou numa casa noturna. O trabalho deve ser razoavelmente compatível com a sua formação pessoal. As principais entidades que fazem o contrato, que fazem a intermediação entre as empresas contratantes e os aprendizes são o SENAI, o SENAC, SENAR, SENAT e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Mas não são só elas. Escolas técnicas também são passíveis de cessão desse tipo de mão de obra, bem como aquelas registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estão obrigadas a contratar menores aprendizes as empresas que possuem mais do que 7 funcionários. Não são todas as empresas ou todos os escritórios de serviços, mas só aqueles que possuem, dentro dos seus quadros, funções que demandem formação técnico-profissional, como aquelas exercidas em pequenas indústrias ou em pequenos comércios. Nessas situações, deverá haver um contingente de no mínimo 5% e no máximo 15% de aprendizes. Fração equivale a 1. Muito bem. Nos dias de hoje, parece impossível não estar antenado nas novidades da internet. As empresas também devem estar presentes na rede. E é sobre isso que o professor Maurício Salvador fala agora no A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Não se coloca. Revela-se claro concluir que muitas empresas estão em desacordo com a legislação. Tenho visto e sentido isso na prática, que esse contingente mínimo de 5% não é admitido, não é absorvido. Isso tem levado o Ministério Público do Trabalho e mesmo o Ministério do Trabalho e do Emprego a uma corrente fiscalização nas empresas. Toda atenção para esse assunto. Muito bem, aos menores aprendizes é garantido salário mínimo hora, jornada de 6 horas, fundo de garantia de 2%, férias que coincidam com as escolares, vale transporte, 13º, repouso semanal remunerado e benefícios previdenciários, ou seja, o tempo de bolsa aprendiz conta para efeitos de aposentadoria. A rescisão do contrato do melhor aprendiz se dará com o seu termo, ou seja, com a sua finalização, ou quando completar 24 anos, que é o limite máximo para esse tipo de benefício. Poderá ainda ser rescindido por desempenho insuficiente, falta disciplinar grave, a chamada justa causa, ausência injustificada à escola ou a pedido do próprio aprendiz. Como verificamos, é um assunto que deve ser bem avaliado pelas empresas, há um benefício com a redução de encargos trabalhistas e, por outro lado, um serviço social de inserção desses menores. Vamos saber um pouco mais sobre o cartão de benefícios do Simp, que vem inovando e oferecendo novos serviços para seus associados. Além de descontos especiais em vários planos de saúde, o cartão de benefícios oferece orientação em licitações, orientação contábil, orientação jurídica, certificação digital, abertura de empresa e posto avançado Tribunal de Justiça. Cartão de benefícios do Simp, um grande aliado do micro e pequeno empresário. Para mais informações, acesse www.simp.org.br.